A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 11 desse primeiro trimestre da CPED em 2021. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos estudar o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, entendendo aí o modelo pentecostal para hoje. E eu espero que Deus em Cristo fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas por Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e seguidores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Você vai achar todas as nossas classes organizadas aí para você. E se você desejar poupar o teu tempo como professor da Escola Bíblica Dominical para preparar as tuas aulas, a gente já tem disponível para você o esboço da minha aula, o slide que eu utilizo, para que você possa ter acesso. De que maneira você pode ter acesso a esse material? Se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa proposta é trimestral e procura te ajudar muito a aprimorar as tuas aulas em Cristo. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como nosso workshop de pregação, como o nosso treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical. Gente, está imperdível. Então vamos deixar de conversa e vamos mergulhar na aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui do primeiro trimestre da CPAD em 2021. Vamos trabalhar sobre o tema Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Que lição especial que nós vamos estudar juntos. A leitura bíblica em classe Gente Boa se inicia com algumas bases. Primeiro é o texto áureo da lição. Você precisa apresentar o texto áureo da lição que está em Atos capítulo 2, versículo 4. Apresenta também aí a verdade prática para que os teus alunos estudem com você a palavra de Deus. E a nossa base bíblica, a leitura bíblica em classe, está então em Lucas capítulo 1, versículos 21 e 22, Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se você tem o desejo de aprimorar o teu ministério na área acadêmica, você pode estar procurando conhecer a proposta da Faculdade Refidim, que nesse ano está lançando 4 pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento, História, Teologia e Discurso Pentecostal. Acesse o site da entidade. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você poderosamente em nome do Senhor Jesus. A nossa análise da aula de hoje procura trabalhar então 2 livros da Bíblia em uma perspectiva, em uma ótica pentecostal. Hoje nós vamos estudar então o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. E vamos dar uma analisada também em Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. É muito importante entender que o Evangelho de Lucas traz uma perspectiva assim maravilhosa para podermos estudar juntos. A começar então da escrita, do estilo literário que Lucas apresenta nesse evangelho. E também a importância das narrativas que ali estão presentes, pelo fato de ser um pesquisador. E é importante também destacarmos que Lucas não é judeu, ele é grego. É o único escritor da Bíblia que não é judeu, especialmente no Novo Testamento. Lucas, no Novo Testamento, é um dos evangelhos mais estudados, assim como um dos evangelhos mais amados. Pela forma panorâmica, então, que ele trabalha a respeito dos fatos de Jesus, a respeito da vida de Jesus, da pesquisa que ele faz. Ele dá continuidade nisso também em Atos dos Apóstolos. Um fato importante que precisamos levar em consideração:
a respeito do Evangelho de Lucas é que o Evangelho de Lucas possui um estilo literário próprio. É importante também considerarmos que o Evangelho de Lucas possui a escrita grega no estilo koiné mais perfeita do Novo Testamento, ao lado também do livro de Hebreus. Além do que, nós descobrimos, se nós compararmos, por exemplo, o Evangelho de Lucas com os demais evangelhos, nós temos então Mateus, Marcos e João, nós vamos entender perfeitamente que o Evangelho de Lucas é o mais extenso de todos os demais evangelhos. Isso por quê? Porque ele possui um conjunto de versículos maior do que os demais. Por exemplo, Lucas ele possui 1.150 versículos, enquanto Mateus possui 1.171. Marcos já vai possuir 688 versículos. E o João, 869 versículos. É importante também levarmos em consideração que o Evangelho de Lucas, ele na realidade, ele é a primeira parte dos relatos mais amplos que Lucas trata. Ele trata, por exemplo, nessa primeira parte, só no Evangelho, a respeito do ministério de Jesus. Ele dá continuidade a isso em Atos dos Apóstolos, quando ele descreve agora o ministério do Espírito Santo, através agora da igreja, a igreja que foi discipulada por Jesus e essa igreja que vai adiante. Quando nós olhamos para Lucas também, podemos destacar um versículo muito importante. Lucas capítulo 19, versículo 10. Faça isso com os teus alunos. Nós vamos entender então o tema do Evangelho de Lucas. Qual é o tema do Evangelho de Lucas? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Lucas trata plenamente do plano de Deus, da salvação, através do Cristo, de Jesus, demonstrando então no seu evangelho uma pegada bem legal em descrever Jesus como homem, o Filho de Deus. Lucas ele procura demonstrar, por exemplo, no seu evangelho, a partir da nossa ótica pentecostal também, que os milagres que são realizados por Jesus são realizados por oração e obra do Espírito Santo, que está envolvido nessa obra, que enche Jesus da graça de Deus. E isso é lindo, especialmente se você ler Lucas capítulo 4, versículo 1 também. Você vai perceber na narrativa bíblica que está escrito que Jesus ele vai ao deserto cheio do Espírito Santo. Fique atento a esses detalhes também. Lucas tem uma ótica de alguém que recebeu o poder do alto, de alguém que foi impactado pelo dia de Pentecostes. Quando nós estudamos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que esse Evangelho procura demonstrar alguém que está trilhando o caminho de Jesus, alguém que está conhecendo Jesus por intermédio do discipulado. Então, a aula de hoje procura demonstrar isso para você. O propósito desse livro é apontar para a salvação em Cristo, para a salvação em Jesus. Ele tem alguns aspectos assim que são importantes também. Ele apresenta um olhar para a humanidade de Jesus, um Jesus que também é humano, além de ser divino, um Jesus que também está perto. Alguns autores biblicistas, a exemplo de Kreinborg, ele destaca o seguinte, que Lucas ele manteve os principais eventos presentes no Evangelho de Marcos. Se você não sabe, vou relembrar a você que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento, escrito por volta de 47 a 50 da nossa era cristã. Depois foi o de Mateus. Mateus, ele utilizou, por exemplo, a fonte de Marcos e a fonte dele, que é conhecida também como fonte M. E ele utiliza essas fontes para poder registrar o seu evangelho. É por isso que quando você lê Mateus e Marcos, você encontra uma espécie de ampliação. Porque Marcos, ele é um discípulo de Pedro, ele aprende com Pedro e ele registra então o pensamento de Pedro, a pregação de Pedro. Por isso, temos o evangelho de Marcos. Depois do Mateus, nós entendemos que o Mateus é um testemunho ocular, que caminhou com Jesus, que esteve com Jesus. Então, ele pega o texto de Marcos e faz essa ampliação. Já o Lucas, ele não é um discípulo direto de Jesus. Ele caminhou com Paulo. Ele é um grande pesquisador. Então, ele toma como fonte, por exemplo, o Evangelho de Marcos, tira ali os principais fatos, toma como fonte o Evangelho de Mateus,
tira ali os principais fatos, também toma outra fonte que é conhecida como a fonte L, que é a fonte exclusiva dele também, onde ele registra fatos que não estão nesses evangelhos aqui. Por isso que Lucas traz esse conteúdo poderoso a respeito de Jesus. Ele volta o seu olhar para demonstrar que o Cristo, que é humano, ele também olha para os gentios. Detalhe, o Lucas, ele não é judeu, como nós já explicamos para você. Ele é gentio, ele é grego. Então ele volta o seu olhar no seu evangelho para descrever o olhar humano de Jesus em perceber, em amar aqueles que eram desprezados pelos judeus. Por exemplo, você vê narrativas que você vai encontrar em Lucas, esse olhar de amor de Jesus para os samaritanos e gentios. O olhar de amor de Jesus para os publicanos e para os pecadores, gente que era desprezada. Lucas também dá uma ênfase no seu evangelho, é só você ler que você vai perceber, em um olhar mais carinhoso para as mulheres. Há uma ênfase maior nas falas das mulheres, no ministério delas, na ação delas, no Evangelho de Lucas. Outro detalhe que você descobre, Lucas também apresenta aqui um olhar de Jesus para os pobres. Então, Lucas, ele apresenta para a gente uma perspectiva fantástica no Evangelho. Já tratei uma pincelada com vocês sobre o Evangelho de Lucas, mas eu preciso também pincelar com você Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Ao contrário do Evangelho, Atos dos Apóstolos procura demonstrar agora a ação do Espírito Santo na história da igreja. Nós estamos estudando o Novo Testamento nessa perspectiva bíblica e Atos dos Apóstolos ele dá continuidade ao que Lucas registrou no Evangelho. Atos procura demonstrar para a gente essa perspectiva da ação do Espírito Santo. Inclusive, o livro de Atos era para ser conhecido como o segundo Evangelho de Lucas, ou, na realidade, Atos do Espírito Santo, mas foi batizado pela tradição da igreja como Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele é bem robusto. Ele procura demonstrar, por exemplo, a história da igreja, a condução dessa igreja agora sendo guiada pelo Espírito de Deus, pela ação de Deus, em levar agora o Evangelho, que foi apresentado pelo discipulado em Jesus, para as nações. O livro também é direcionado a Teófilo. Tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos é direcionado a Teófilo. Possivelmente, esse Teófilo, que é citado aqui, tanto no capítulo 1 de Lucas, como no capítulo 1 de Atos, versículo 1, 2 e 3, versículo 1, 2 e 3, possivelmente é uma pessoa que está bancando exatamente essas informações, está custeando o registro desse material. E aqui nós percebemos que tanto o Evangelho como o Atos dos Apóstolos procuram reunir o ministério de Jesus e a história da igreja primitiva. O livro de Atos procura demonstrar agora a visão missionária da igreja, demonstrando para a gente, por exemplo, que o evangelho tinha na mira também os gentios. Os gentios estavam na mira de Deus, na mira de Jeová. O que são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Eu sou gentio, você também. Nós já estávamos na mira do plano de Deus. Outro detalhe, nós também entendemos que Atos dos Apóstolos demonstra agora o surgimento dessa igreja através da pregação do evangelho e como essa igreja se expande e chega até Roma. Chega à principal cidade do mundo antigo. Outro detalhe que nós descobrimos à luz de Atos é que o esboço de Atos demonstra para a gente uma perspectiva fantástica. Um versículo que você já pode utilizar também em sala de aula está em Atos capítulo 1, versículo 8. Lê esse versículo com os teus alunos. Olha o que diz o versículo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Olha a perspectiva de Atos aqui. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, se referindo aí a todo o mundo. E um detalhe que nós descobrimos, à luz de Atos, se você for dividir, os primeiros 7 capítulos de Atos, você encontra então a narrativa centrada em Jerusalém. Capítulo 8 de Atos, você encontra agora a expansão do evangelho em Samaria. A partir do capítulo 9, com a perseguição da igreja, esse evangelho agora
passa a ganhar o mundo, passa a se expandir, passa a vencer as fronteiras e chega até Roma lá no último capítulo. É importante observarmos isso aqui. Eu espero te ajudar hoje em sala de aula, que a palavra de Deus edifique você, que você também seja um instrumento para edificar vidas. E se eu estou te ajudando, deixa o like aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Vamos observar isso nesse primeiro ponto. Algo que você precisa entender, que Lucas ele tem uma ótica pentecostal. É aquilo que eu estou dizendo para você. Lucas possivelmente foi impactado pelo Espírito de Deus. Foi cheio do Espírito Santo depois de Atos capítulo 2. Possivelmente no dia de Pentecostes. Nós percebemos que ele é discipulado por Paulo. E Paulo traz uma influência muito grande sobre a vida de Lucas também. Quando nós olhamos para o próprio texto de Lucas, nós descobrimos agora o olhar de Lucas em demonstrar que Jesus também foi cheio do Espírito Santo. E o evangelho de Lucas é um só. É o mesmo evangelho pregado por Mateus, por Marcos e João. É o mesmo evangelho que a gente prega. Esse evangelho aponta para a salvação em Jesus somente. Cristo Jesus é o centro desse evangelho. Em demonstrar essa salvação, em apontar Jesus Cristo como Filho amado, conforme também o pastor Hernandes Dias Lopes comenta em seu comentário de Atos dos Apóstolos. Vamos caminhar agora para o primeiro subtópico, que trata sobre o Espírito Santo no evangelho. Qual a perspectiva, então, de Lucas em demonstrar a ação do Espírito Santo no evangelho que ele escreve? William Robert Menzies, um dos escritores pentecostais que escreveram um texto maravilhoso, conhecido como No Poder do Espírito, vale muito a pena você observar esse material, vou trazer como dica de leitura no final da aula. Eles procuram demonstrar que a perspectiva de Lucas no Evangelho é demonstrar também a ação do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus. A teologia de Lucas, conforme eles, é uma teologia carismática, é uma teologia que apresenta o poder do Espírito Santo. E apresenta também uma soteriologia pentecostal. O que é isso? Essa soteriologia que é guiada também pelo Espírito Santo. A teologia de Lucas é uma teologia maravilhosa, porque ela procura demonstrar exatamente como as boas novas da salvação foram apresentadas através do poder do Espírito Santo. Quando você observa, por exemplo, Lucas capítulo 11, versículo 13. Lê esse versículo aí com o teu aluno. Observe o que é que diz o texto. Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, você já observa Lucas citando aqui o Espírito Santo. O Evangelho de Lucas também procura destacar para a gente alguns aspectos sobre a vida e o ministério de Jesus. Primeiro, ele tem uma ênfase em demonstrar que Jesus é o Salvador. Além de ser o Cristo, filho do homem humano, ele aponta agora para Jesus como o Salvador, aquele que tem um plano que está sendo executado em seu ministério. Lucas também demonstra Jesus, em segundo lugar, como o profeta, aquele que veio especialmente para poder realizar a obra do Pai, um profeta que é conduzido pelo Espírito Santo. Quando você observa a narrativa bíblica da viúva de Naim, que perde o seu marido e perde também o seu filho, você percebe a ação de Jesus como o profeta, demonstrando aqui uma semelhança muito grande com a ação presente na vida de Eliseu, lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37, que esse profeta, então, ressuscita o filho da sunamita. Cristo agora, ele ressuscita também o filho da viúva de Naim, demonstrando a ação de Deus nesse ministério aqui. Você também percebe Lucas apresentando Jesus como o mestre das parábolas. Lucas tem uma pegada muito legal em apresentar Cristo como um mestre das parábolas. Ele descreve que a pregação de Jesus no seu evangelho é voltada exatamente para as parábolas.
Se você não sabe, no Novo Testamento nós temos 40 parábolas. E dessas 40 parábolas, 28 estão em Lucas. Então Lucas ele pega a maior parte das parábolas e demonstra agora as parábolas de Jesus. E ele descreve exatamente que esse evangelho é guiado exatamente pela visão do reino de Deus. Lucas também apresenta agora o Jesus ressuscitado e ao mesmo tempo exaltado. O relato de Lucas em demonstrar a respeito da doutrina da ressurreição em Cristo, tanto no Evangelho como dando continuidade em Atos, é perfeito. Ele procura demonstrar o Cristo que é mestre, o Cristo que é Senhor, mas o Cristo também que foi servo, que veio exercer a vontade do Pai, guiado pela presença de Deus. Eu espero que está te ajudando, tá? Que Deus em Cristo fale com você. Se tu conhece alguém que precisa assistir a aula, manda para ele ou para ela. Vamos avançar agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD do primeiro ponto. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. É muito importante você compreender a nossa perspectiva e hermenêutica pentecostal. Por exemplo, durante muito tempo nós fomos criticados em sermos chamados somente de lucanos ao lermos toda a Bíblia. Por que chamados de lucanos? Porque o Lucas tem essa perspectiva pentecostal. Então nós já lemos todo o texto procurando a ação do Espírito Santo, a nossa perspectiva. Porém, Gutierrez Cerqueira, no seu texto, O Espírito e a Palavra, vale a pena você ter esse material em mãos, ele procura demonstrar que nós, crentes pentecostais, não somos apenas lucanos, mas nós somos também paulinos, nós somos petrinos, ou seja, nós somos bíblicos, no sentido de dizer que nós analisamos a Bíblia com as ferramentas hermenêuticas corretas e interpretamos o texto bíblico de forma bíblica para a edificação de vidas. É claro também que nós acreditamos na nossa linha de pensamento, na ação do Espírito Santo em convencer as pessoas através da leitura do texto bíblico, através da sua ação em convencer alguém do pecado. Ezequiel Soares, na declaração de fé, faz questão também de dizer algo interessante sobre a nossa leitura. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento, nós encontramos toda a ação do Espírito Santo, não só em Lucas, mas nós percebemos o Espírito Santo também em Mateus, em Marcos, em João, nas cartas, em Apocalipse. Ele está presente. Nós também percebemos ele tanto no Antigo Testamento como também no Novo. A sua ação está ali. E o William Robert Menzies afirma no seu texto que nós olhamos para a Bíblia e encontramos na Bíblia essa ação do Espírito Santo. Então, a nossa perspectiva pentecostal é bíblica, gente. É segura. Glória a Deus por isso. E é por isso que quando a gente observa a narrativa bíblica em descrever que Jesus ele foi batizado no Jordão por João e ali estava presente o Pai, o Criador de todas as coisas, e também o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, nós encontramos a ação da Trindade aqui. A nossa interpretação é bíblica. A nossa interpretação é bíblica e, ao mesmo tempo, cristocêntrica. Como assim? Como nós lemos a Bíblia sendo pentecostais? Para nós, Cristo está no centro. Não é só a ação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, mas nós acreditamos que Cristo está no centro da nossa teologia. A nossa teologia ela é pautada em um padrão, que é conhecido teologicamente como padrão quádruplo, porque está baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é simples, olha, e esses 4 pilares estão centrados em Cristo, quer ver? Jesus salva, todo crente pentecostal assembleano sabe disso. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, ele que cura, e Jesus em breve virá. Observe Cristo no centro. A nossa mensagem, ao mesmo tempo de ser uma mensagem que tem uma visão pentecostal, uma linguagem pentecostal na ação do Espírito Santo, ela é cristocêntrica, ela é bíblica. E quando nós voltamos o nosso olhar para Lucas, nós encontramos a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. No seu ministério, na sua vida, no batismo. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem e todo o seu ministério é guiado agora pela presença e ação do Espírito Santo. E a gente que é pentecostal, que dá glória, acredita nisso pela leitura do texto. E quando você compara o Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus, Marcos, você vai perceber que 1/3 do Evangelho de Lucas é particular.
Você não encontra esse 1/3 nos outros evangelhos. Essa citação que ele traz, tanto em parábolas como milagres, é particular dele, e isso é conhecido como a fonte L. Cada evangelista tem as suas fontes. Por exemplo, o Marcos ele toma a sua fonte a partir das pregações de Pedro, também conhecida como a fonte Q. Nós também estudamos na Bíblia que o próprio Mateus toma como fonte para escrever o seu texto, o Evangelho de Marcos, essa fonte Q, e ele utiliza agora a fonte M, a fonte de Mateus, ele que é um testemunho ocular. Já o Lucas, ele utiliza a fonte Q, utiliza o Marcos, utiliza também Mateus, e agora ele utiliza a fonte L, uma fonte exclusiva dele. Você encontra, então, praticamente, dentro do Evangelho de Lucas, essa reprodução desse material, esse material que é genuíno, e esse material que traz aqui algo que é específico de Lucas. Vamos destacar, isso está presente no ministério de Jesus, não só no batismo, mas em todo o ministério. Lucas cita algumas lições, algumas vivências de Jesus presentes só no seu Evangelho, demonstrando a ação do Espírito Santo. Por exemplo, ele destaca aqui, lá em Lucas capítulo 3, versículo 1 a 2, a data do início do ministério de João Batista. Ele dá a data do início do ministério de João Batista. Lucas 3:23, ele dá a idade que Jesus possuía em seu batismo no Jordão. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, ele fala sobre a chamada de Pedro para o ministério apostólico. Lucas capítulo 6, versículo 24 ao 26, ele fala também dos ais contra os ricos, presentes só no seu evangelho. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, ele fala agora de uma narrativa que só tem nele, a narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, ele apresenta agora as mulheres que serviram a Jesus. Olha, ele dá uma ênfase no ministério feminino aqui. Ele também destaca lá em Lucas capítulo 10, 38 ao 42, a respeito de Marta e Maria. É ele que dá essa narrativa e dá uma ênfase para essas mulheres. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 22, ele também demonstra que Jesus reprova a avareza. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, ele apresenta agora a cura de uma mulher paralítica. Lucas também descreve para a gente, lá em Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24, a parábola da grande festa. Lucas também descreve para a gente, lá no capítulo 15, 3 sequências de parábolas que só tem nele: a parábola da dracma, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Você também vai descobrir exatamente na perspectiva de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, a história do rico e do Lázaro. Só está nele, isso aqui é fonte dele. Você também percebe lá em Lucas 17, versículo 11 a 19, então, a cura dos 10 leprosos. Lucas também narra lá no capítulo 18, versículo 9 ao 14, os clamores do fariseu e do publicano. Isso só está presente nele também. E Lucas capítulo 19, versículos 39 ao 44, Jesus ele chora por Jerusalém. E Lucas capítulo 22, versículos então 15, 18, 27 a 38, Lucas apresenta para a gente as parábolas de Jesus por ocasião, então, da última Páscoa, descrevendo essa perspectiva. Lucas também apresenta no capítulo 23, versículos 6 ao 16, Jesus perante Herodes Antipas. Lucas capítulo 23, versículos 27 a 32, ele apresenta agora as palavras de Jesus às mulheres que estavam no caminho durante o Calvário. Lucas dá essa narrativa, os outros evangelhos não. Lucas também descreve, lá no capítulo 23, versículo 40 ao 43, as palavras de Jesus ao ladrão. Você também vai perceber lá em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, os discípulos do caminho de Emaús. Só está em Lucas, onde Jesus aparece no meio deles. Lucas capítulo 24, 36 ao 49, nós encontramos Jesus agora que aparece aos 11 discípulos lá em Jerusalém. Em Lucas capítulo 24, versículos 50 ao 53, Jesus reaparece em Betânia, aonde acontece aqui algo que vai continuar em Atos dos Apóstolos, a respeito da sua ascensão.
Lucas traz uma perspectiva fundamental para o nosso crescimento em Jesus. E a ênfase que ele dá na ação do Espírito Santo no ministério de Jesus está presente também nesses textos. Quando nós avançamos agora, nós vamos perceber nesse terceiro subtópico, então, outra perspectiva a respeito de Lucas. E o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o Espírito Santo e a tentação de Cristo. O olhar de Lucas agora para o ministério de Cristo, especialmente a tentação de Jesus, é um olhar particular de Lucas. Por exemplo, se você compara Mateus capítulo 4, versículo 1 com Lucas 4:1, você vai perceber que Mateus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Já o Lucas, ele diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Há uma diferença de ser conduzido para ir cheio. E aqui você percebe que Lucas ele dá uma ênfase agora para essa ação do Espírito Santo em guiar Jesus. A leitura de Lucas é uma leitura pentecostal, é uma leitura que apresenta o Espírito Santo dirigindo o ministério de Jesus. E aqui a gente aprende que o Espírito Santo também dirige o nosso ministério, dirige a nossa vida, guia você. Eu acredito que ele guia você também. E ele procura demonstrar agora o Cristo como Filho do Deus vivo, o enviado de Deus para salvar aquele que estava perdido. E esse enviado de Deus, ele é único, ele é poderoso, ele é Senhor, ele é perfeito, ele é santo, ele é pré-existente porque ele, além de ser humano, ele é Deus. Lucas também demonstra aqui que esse Deus vivo está presente entre nós. Ele também procura demonstrar essa ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E sobre a vida de Jesus, ele destaca agora o Espírito Santo como um ser onipotente, que tem todo o poder nas mãos. Você vai perceber isso lá em Romanos capítulo 15, versículo 19. Ele apresenta também esse Jesus e, ao mesmo tempo, a ação do Espírito Santo como onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versículos 7 ao 10, ele apresenta Jesus como onisciente, aquele que conhece todas as coisas antes que aconteça. Ele demonstra que o Espírito Santo também parte disso. E o registro disso está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Biblicamente, ele procura também demonstrar que esse Espírito Santo que estava sobre Jesus também habita em nós. E os outros evangelistas confirmam isso. João capítulo 14, versículo 17, que está dizendo assim, mas vocês o conhecem porque ele vive em vocês, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. E a Bíblia procura demonstrar que o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade. Como está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 6, ele é o Criador, não é criatura, como está escrito em Jó capítulo 26, versículo 13. Ele também é o autor da vida, o Espírito Santo, ele também é o autor da vida, e Lucas, ele tem essa perspectiva para demonstrar isso, e a base que a gente pode destacar como o Espírito Santo sendo autor da vida está em Ezequiel 37, 14, Romanos capítulo 8, versículo 11 ao 13, e ele estava com Cristo vencendo o diabo. Lucas capítulo 4, versículo 4, versículo 8, versículo 12 e versículo 13. Eu espero que Deus use você. O quarto subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o Espírito Santo agora e a missão de Cristo. Lucas, ele procura demonstrar no ministério de Jesus a ação plena do Espírito Santo sobre ele, guiando ele em todas as atividades. Só que nós precisamos também entender que nós, como pentecostais, acreditamos também na ação do Espírito Santo, não só no ministério de Jesus, mas também em todo o Antigo Testamento. Então, a nossa leitura é uma leitura bíblica. Nós entendemos que no Antigo como no Novo Testamento, o Espírito Santo ele trabalha. O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, por exemplo, se você for olhar só para o Antigo, você vai encontrar o Espírito Santo trabalhando e atuando na regeneração de pessoas, atuando agora na habitação, capacitando líderes, no enchimento de poder, na contenção contra o pecado. Ele também atua na capacitação para o serviço. Se você pegar o livro de Juízes, por exemplo, todos os juízes que foram levantados por Deus foram guiados pelo Espírito Santo. Se você percebe, os reis, a exemplo de Davi, ele foi cheio quando ele foi ungido para ser rei, e foi cheio do Espírito Santo.
No Antigo Testamento nós encontramos essas reproduções. No Novo Testamento nós encontramos agora, a partir dessas perspectivas, especialmente a de Lucas, a demonstração agora dessa dimensão do Espírito Santo atuando na vida de Cristo e em Atos na vida da igreja. Então, em Lucas, nós encontramos essa atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Pega isso. Nós encontramos também ele operando sobre Jesus, por meio de Jesus. E no Novo Testamento também aprendemos que o próprio Espírito Santo também tem nomes, tem títulos. Ele é conhecido como o Espírito de Cristo, ele é conhecido como o Espírito de Jesus Cristo. Então, esse Espírito Santo, ele atua tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos a sua ação de 3 maneiras. Ele trabalha, por exemplo, se você pegar só o Evangelho de Lucas, no ministério de João Batista, no ministério de Cristo, e agora, se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai descobrir agora que ele também atua no ministério da igreja. E esse ministério da igreja também é guiado pelo Espírito de Deus. Gente, que Deus use você, que Deus use você. Deixa aí teu comentário se essa aula está te ajudando. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério agora da igreja. Já que a gente está estudando a Bíblia, nós sabemos que o Novo Testamento, como nós já estudamos em aulas passadas, foi organizado em 365 a 367 da nossa era cristã por Atanásio, em 27 livros como nós possuímos. Nós entendemos que os livros foram organizados por causa da inspiração do Espírito Santo na vida dos autores. Olha o Espírito Santo trabalhando aí. Nós entendemos também que esses livros foram separados por causa da história desses textos. Também por causa da autoria apostólica e desses homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo também ele foi um homem incomum, presente aqui no Novo Testamento, cheio e capacitado pelo Espírito Santo. E nós encontramos também Jesus, que é esse poder, que capacita a gente, que é o Senhor, que guia a igreja através também do Espírito Santo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, desse segundo ponto. O Espírito Santo, então, em Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento ele foi organizado a partir dessa perspectiva da necessidade de preservar os fatos a respeito de Jesus. Inicialmente, os relatos foram preservados oralmente. O Lucas registra isso lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. E em Atos, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Você pode ler essa narrativa bíblica e demonstrar que ele fez uma pesquisa a partir desses fatos. Ele recolheu informações, materiais, para registrar tudo aquilo que está presente, tanto no Evangelho como também em Atos, para o excelentíssimo senhor Teófilo. Lucas e Atos são, então, um registro histórico sobre o início do ministério de Jesus, como se deu esse ministério, e Atos agora é a continuação desse ministério através da vida dos apóstolos pela ação do Espírito Santo. E Lucas, em Atos, procura demonstrar que Jesus não abandonou a igreja. Glória a Deus! Ele não abandonou você. Ele não abandonou a gente. Continua conosco por intermédio do Espírito Santo. Nós percebemos a narrativa de Atos capítulo 1, versículo 8, a necessidade de permanecer em Jerusalém para ser cheio do Espírito Santo. Se você pegar a estrutura de Atos, você vai descobrir a ação do Espírito Santo em todo o texto. Nós vamos perceber, por exemplo, essa estrutura da seguinte maneira. Você vai perceber do capítulo 1 ao 5, como a fé ela foi implantada em Jerusalém pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, diversas pessoas se converteram. Você vai perceber isso de uma forma fantástica, registrado também do capítulo 1 ao 5. Você vai perceber agora, depois do martírio de Estevão, a expansão agora do Evangelho pela ação do Espírito Santo para os novos convertidos, para os gentios. Isso está presente no capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 3. O Evangelho chega até Samaria. Em terceiro lugar, você vai perceber que esse Evangelho, no capítulo 8, versículo 4 ao 25, está em Samaria, ganha a população de uma forma espetacular pela ação do Espírito Santo. Você vai perceber também que a partir do capítulo 8, versículo 26, até o capítulo 11, versículo 18, nós vamos entender que esse Evangelho ganha força agora entre os gentios.
entre outros povos, se iniciam também as ações missionárias. Você vai perceber que a mensagem de Cristo agora, ela chega a Antioquia, capítulo 11, versículo 19. E Antioquia se torna uma base missionária no Novo Testamento para expandir agora para outras nações. Isso está presente nessa ação do Espírito Santo agora, que guia a igreja do capítulo 13 ao 14, nas primeiras viagens missionárias. Paulo entra aqui nessas viagens missionárias junto com Barnabé, expandindo agora o crescimento da igreja por ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que direciona as viagens. Você vai perceber também, até na segunda viagem e terceira viagem de Paulo, a palavra de Deus chegando até a Macedônia e a Grécia. Isso está presente no capítulo 15, 36 até o capítulo 18, 22. Quem é que está guiando lá? É o Espírito Santo. Você vai perceber também que esse evangelho chega a Éfeso, capítulo 18, versículo 23 até o capítulo 21, versículo 17. E em último lugar, você vai descobrir que esse evangelho agora chega a Roma, lá no capítulo 27 e 28, para demonstrar que esse evangelho alcançou o mundo da sua época pela ação do Espírito Santo. Agora para pensar. Os nossos irmãos, sem tantos recursos que nós temos, alcançaram o mundo do seu tempo. Nós que temos tantos recursos, tecnologia, também devemos agir, alcançar o mundo no nosso tempo pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Deixa Deus te usar. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a promessa então cumprida no Pentecostes. Lucas procura demonstrar agora em Atos essa promessa dita tanto no Antigo Testamento, que foi profetizado no Antigo Testamento a partir de Joel, e é esperada com expectativa. Lucas agora destaca que essa promessa se cumpre sobre a igreja, sobre os discípulos. Ele também demonstra que essa promessa foi cumprida a partir de uma condição. Está lá no capítulo 1, versículo 8. Dos discípulos obedecerem à ordem de Jesus, em ficar em Jerusalém, orando até que do alto fossem revestidos de poder para expandir agora a pregação do Evangelho. Nós vemos aqui que essa igreja, ela cresce a partir da ação do Espírito Santo. Então, Atos é guiado pelo Espírito Santo. De que maneira nós podemos ver, então, essa manifestação do Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos? Primeiro, a igreja ela permanece constantemente em oração. Você já vê o Espírito Santo convencendo as pessoas a buscarem a presença de Deus. Permanecer em oração aqui é esse exemplo maravilhoso dessa expectativa da promessa. Em segundo lugar, a igreja ela passa a dar um suporte então para os necessitados em Jerusalém. Essa igreja, com o poder do Espírito Santo, ela agora passa a realizar curas, maravilhas, realizadas agora por Cristo, por intermédio agora dos discípulos, pela ação do Espírito Santo. Há diversas citações em Atos dos Apóstolos sobre o batismo com o Espírito Santo, não é somente em Atos 2. Você vai encontrar essas citações estando presente em Atos capítulo 9, em Éfeso, sendo citado aqui em Atos capítulo 10, na vida de um cidadão conhecido como Cornélio, e Pedro testemunha isso. Então, Atos traz esse registro do batismo não somente ali no capítulo 2, mas para toda a igreja em si. Você percebe também as pregações sendo guiadas e impulsionadas pelo Espírito Santo e muitas pessoas se convertendo. Você descobre os primeiros mártires da própria igreja, onde nós encontramos Estevão, que foi apedrejado, Tiago, que foi morto com a sua cabeça cortada, capítulo 12. Nós encontramos também o sofrimento dos apóstolos, isso faz parte, sendo citado em Atos. Por amor à vontade de Deus, nós encontramos também a expansão missionária da igreja, guiada pelo Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo em favor de toda a comunidade. Isso aqui está presente em Atos de forma clara. Que você possa utilizar essas citações que estou dizendo e ampliar os teus conhecimentos para ser um instrumento em Jesus para edificar vidas na escola bíblica dominical, e eu oro para que Deus use você. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a expansão, então, da igreja primitiva. Não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Atos 2,42. É ele que guia a igreja. A doutrina dos apóstolos ela está fundamentada no Cristo. John Stott chega a dizer e destacar, por exemplo, que Pedro, quando ele pregou sobre Jesus, depois de cheio do Espírito Santo, a sua pregação lá no capítulo 2,
É uma pregação cristocêntrica. Ele procura demonstrar exatamente que esse homem agora ele reconhece os milagres de Jesus. Ele apresenta que Cristo foi morto então por mãos iníquas. Ele também destaca que Cristo ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou dos mortos. A sua pregação também oferece a demonstração que ele agora está na destra de Deus e derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Pedro também destaca, tanto na sua pregação, o perdão que o Espírito Santo oferece através da vida de Jesus. E ele demonstra agora essa novidade de vida para as pessoas, onde as pessoas aceitam Cristo. A igreja de Jerusalém, ela possui marcas genuínas de um verdadeiro crescimento e de uma verdadeira ação para a evangelização. De que maneira a igreja de Jerusalém, ela tem essas marcas desse crescimento? Você percebe que a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 2:42. Você também percebe que a igreja era guiada pela palavra de Deus. Atos 2:42. Você percebe que a igreja era cheia do entusiasmo, uma igreja poderosa na glorificação. Atos 2:42, você vai perceber isso, e Atos 2:47, ao ponto da comunidade reconhecer essa igreja. Você percebe que essa igreja também teme o Senhor e experimenta os milagres. Atos 2:43. E a igreja cresceu de uma forma tal que nós temos os registros bíblicos e você pode apresentar essa expansão. Por exemplo, em Atos 1:15, nós encontramos naquela igreja 120 membros. Anota aí. Em Atos capítulo 2:41, nós encontramos então essas conversões acontecendo. A esses 120, junta-se então o número de 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, junta-se então, além desses 3.000, mais 5.000 pessoas. 3 com 5 dá 8. 8.000 pessoas aceitando Cristo. Atos capítulo 5, versículo 14, já não dá mais para contar. A Bíblia diz que uma multidão agregou a igreja pelo fato dessas conversões. Isso é discipulado. Atos capítulo 6, versículo 7, o número de discípulos teve que ser aumentado, de lideranças, porque a multidão, a igreja cresceu, então precisava de pessoas para ajudar. Você vai ler em Atos capítulo 9, 31, você vai descobrir que a igreja se expande agora para a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja cresceu. E em Atos capítulo 16, versículo 5, nós encontramos agora a igreja que é fortalecida e é expandida no mundo inteiro. Então a igreja cresce de uma forma espetacular, sendo guiada pelo Espírito Santo. O terceiro ponto da aula de hoje demonstra para a gente um modelo pentecostal, então, para os nossos dias. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela canta, ela adora a Deus, ela glorifica a Deus. A partir do século XX, nós encontramos, então, o movimento pentecostal. Se você olhar para trás, você vai encontrar, por exemplo, a igreja que é envolvida pelo poder do Espírito Santo, a exemplo da igreja presente na Rua Azusa. Nós descobrimos que aquela igreja, a igreja que dá uma ênfase maior para o movimento pentecostal, de qual nós somos filhos, traz uma ênfase especial pautada em alguns pilares. Primeiro, essa igreja, ela acredita na experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, o modelo pentecostal, ele crê na experiência do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo também é para os nossos dias. Os dons espirituais também são para hoje. Nós também acreditamos nessa firmeza da vinda de Cristo. Cristo está voltando e a nossa pregação é pautada nisso. Nós acreditamos também na realidade da experiência com o Espírito Santo, onde as pessoas podem ter um contato com o Espírito Santo, podem ser cheias e guiadas por Deus. Ou seja, os dons não são só para as páginas bíblicas, são para hoje também. Nós acreditamos, e é um pilar também nosso, na adoração que vem com entusiasmo. É por isso que o crente pentecostal, ele dá glória a Deus, ele diz aleluia, inclusive coloca aí o hashtag glória a Deus e participa conosco. Crente pentecostal é assim. O crente pentecostal, ele fala em línguas. Nós também acreditamos nessa comunhão enriquecedora, esse abraço da igreja em cuidar dos membros. Nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é a nossa fonte, ou seja, nós somos bíblicos. Pentecostal é assim. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o revestimento, então, do poder do alto. O pentecostalismo, ele é uma reação contra toda a estrutura intelectualizada do comportamento cristão.
Ele não rejeita, por exemplo, o conhecimento bíblico, o estudo. Inclusive, muitos pentecostais estão entrando nas academias, estão estudando a palavra de Deus. Mas o pentecostalismo, ele vem para demonstrar que é real a presença do Espírito Santo entre nós. Que esse Espírito Santo, ele parte da ação de Deus. E o nosso propósito é propagar, então, esse batismo com o Espírito Santo, essa experiência dessa santificação e desse envolvimento do cristão, então, com a presença do Deus vivo. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela procura demonstrar exatamente a nossa doutrina, que nós professamos, que nós cremos, que nós ensinamos, que o Espírito Santo, ele é Senhor, ele é Deus, ele é todo-poderoso e também está entre nós. Nós também podemos buscá-lo, ter um contato com ele. Outro detalhe que nós aprendemos, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo para nós é o falar em línguas espirituais. E esse falar em línguas espirituais está presente na Bíblia, faz parte também dessa evidência. Como evidência dessa salvação, nós encontramos também a ação do fruto do Espírito Santo na vida da pessoa que aceita o Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós percebemos, por exemplo, que a igreja ela está envolvida com essa promessa, ela acredita nessa promessa, ela ora por essa promessa. Atos capítulo 1, versículo 4. Esse poder que vem do alto é um revestimento de Deus. Em Atos 2:38, nós sabemos que é um dom de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 44, o próprio Pedro testemunha que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e encheu Cornélio de poder. Atos capítulo 19, versículo 6, está escrito que algumas pessoas que só conheciam a conversão lá em Éfeso experimentaram também o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 17, nós encontramos que esse batismo com o Espírito Santo, então, capacita as pessoas para a propagação do Evangelho. Nós cremos, ensinamos e professamos a respeito desse batismo. Nós acreditamos que isso é evidência também para os nossos dias. E, em segundo lugar, avançando, o segundo subtópico fala, então, das línguas como evidência inicial. O dom das línguas também é conhecido, biblicamente falando, como outras línguas. Estudar a respeito das línguas espirituais, ou seja, das línguas que nós professamos quando estamos cheios do Espírito Santo, é algo especial. Detalhe, a gente não aprende essas línguas, elas são dadas como dom de Deus, como evidência desse batismo com o Espírito Santo, é evidência externa inicial. Pastor, para ser batizado com o Espírito Santo precisa falar em línguas? Sim, nós pentecostais acreditamos assim, defendemos assim. Agora precisamos entender que quando o crente aceita Jesus, ele agora passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Então, você que ainda não professa as línguas espirituais, você é morada do Espírito Santo. Isso significa que a partir de agora ele habita em você. Você pode sentir a presença de Deus, você pode ter sonhos espirituais, ele pode guiar você, ele está conduzindo você. Só que nós, pentecostais, acreditamos então nessa evidência maior. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo como uma evidência dessa comunhão que você está tendo agora com o Espírito Santo. Então, o falar em línguas é esse transbordar, é algo externo de algo que já está vivendo sobre você, que é o Espírito de Deus que conduz você. É Ele que dá. As línguas são conhecidas, se você for estudar teologicamente, de duas maneiras, como glossolalia e também como xenolalia. São dois termos que nós precisamos entender aqui que a lição traz para a gente. É importante você compreender, o próprio pastor Ezequias Soares traz uma perspectiva a respeito disso, o Douglas Batista coloca isso aqui também na própria lição e a gente precisa explicar isso para você. A palavra glossolalia já traz essa perspectiva de línguas espirituais não conhecidas. É quando você está cheio do poder de Deus e Deus então te dá esse dom das línguas e você não fala porque você quer, mas é porque você está adorando a Deus e Ele te concede aquilo. A glossolalia, então, são línguas desconhecidas que o Espírito Santo de Deus dá para a capacitação do homem. Qual a função, então, das línguas? Vamos lembrar isso aqui para você. Elas são dadas pelo Espírito de Deus para capacitar você para um ministério, para uma obra. As línguas espirituais são de função evangelizadora, além de edificação espiritual, ela é a capacitação de poder, confirmação do poder de Deus, que Deus tem uma obra com você. A outra maneira que nós conhecemos é a xenolalia. Xeno já traz essa ideia de conhecidas, glosso, desconhecidas, xeno, conhecida. Como assim, pastor? O Espírito de Deus pode te batizar
com línguas ou dialetos conhecidos, sem que você tenha estudado a respeito daquilo, sem que você tenha procurado aprender a respeito daquele idioma. Ele pode conceder. Isso está registrado, por exemplo, em vários exemplos e vários testemunhos no Mensageiro da Paz. No próprio Mensageiro da Paz conta isso para a gente. Por exemplo, a exemplo do Mensageiro da Paz de 1931. Nesse Mensageiro da Paz, destaca um relato de um testemunho que aconteceu exatamente um batismo com o Espírito Santo com a língua conhecida. Detalhe, vamos só compreender isso aqui. Naquela época, a igreja estava passando por um processo de perseguição. Esse relato ele acontece no Amazonas. E nesse processo de perseguição estava envolvido ali um judeu que perseguia a Igreja de Deus, unido então com a Igreja Católica. E naquele dia o pastor iria realizar um batismo de algumas pessoas que se converteram, alguns ribeirinhos ali. Aquele judeu tinha muitas condições e estava oprimindo então a Igreja de Deus. No dia do batismo, ele vai para o batismo para impedir o batismo e perseguir a igreja. E o relato do testemunho conta que o pastor, quando foi realizar o primeiro batismo, ele batizou uma ribeirinha que trabalhava para aquele judeu. E essa irmã foi batizada com o Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas. Detalhe, aquela irmã começou a falar em línguas na língua hebraica. Ela nunca saiu do Brasil, nunca estudou hebraico. Somente um judeu estava entendendo aquela língua. E o testemunho conta que ele depois se apresentou ao pastor, ele informou o pastor que conhecia aquela mulher, sabia que ela não sabia falar em hebraico, e ela foi um exemplo para ele da mão do Deus vivo sobre a obra de Deus, sobre a igreja, e a partir daquele momento ele se converte a Jesus. Há relatos assim, de pessoas que são capacitadas por Deus por idiomas conhecidos. Há um exemplo também que eu sempre cito, foi um exemplo de um missionário nosso, da nossa igreja aqui, de Vitória da Conquista, que foi enviado para o Zimbábue. Isso aconteceu recentemente. Ele foi enviado para o Zimbábue, na África, e chegando no Zimbábue, ele teve que evangelizar algumas localidades, alguns povoados, algumas tribos. Detalhe que você precisa compreender, no Zimbábue nós vamos encontrar então diversos dialetos, é mais difícil de poder se evangelizar. E naquele dia ele iria fazer um culto em uma determinada aldeia, e o intérprete que ajudava ele na pregação do culto se atrasou, e ele pegou e foi sozinho. Chegando no local, o Espírito Santo de Deus tomou ele, e ele começou a falar em línguas. Ele sabia que ele estava cheio do poder de Deus, e começou a pregar em línguas. Ele não sabia que língua ele estava falando, mas o Espírito de Deus transformou aquela ocasião para a glória do nome de Jesus. E aquelas vidas que estavam lá entenderam ele falando no dialeto nativo daquela comunidade e se converteram para a glória de Deus. Saindo daquele trabalho, depois de algum tempo, 200 vidas estavam congregando para Jesus por causa da ação do Espírito Santo. Então nós entendemos que a glossolalia é uma ação poderosa que Deus dá, é uma língua espiritual que Deus dá, não se aprende, ela não é conhecida. E a Sheno é quando Deus batiza alguém em uma obra missionária, em algo específico, porque Ele quer, Ele dá esse dom, e é um idioma conhecido. Quem recebe nunca estudou, mas Deus concede para que alguém ouça e se converta diante da sua presença. Eu espero ter te ajudado até aqui. O terceiro e último subtópico trata sobre a plenitude do Espírito Santo. O pastor Douglas Batista destaca que a experiência pentecostal é algo experimentado pela fé. A fé é somente em Jesus. Nós cremos nesse batismo, nós cremos que essa evidência está presente também em nossos dias, e nós acreditamos que o Espírito Santo ele é concedido mediante a fé através desse batismo. E é Jesus que concede essa plenitude do Espírito Santo sobre nós. Então é esse ato de servirmos a Cristo, de evangelizarmos o mundo através da ação sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, guiando a nossa vida em adoração, em serviço, na comunidade, no discipulado também. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, viu? Segue a gente lá. E me ajude também se inscrevendo a alcançar os 100 mil alunos. Gente, está faltando muito pouco para a gente alcançar 100 mil inscritos. Me ajuda aí, indica para alguém, gente. Por favor, espero que Deus te abençoe, tá? Se você está afastado,
quer voltar para Jesus, escreve no comentário aí, ó, eu quero voltar para Jesus. Ou então vai lá no meu Instagram, deixa uma mensagem, a gente vai orar por você também. Ou utiliza o teu celular com o leitor de QR Code, escaneia esse leitor aí e a nossa equipe vai estar intercedendo por sua vida, te guiando a uma igreja mais próxima, para que você possa estar servindo a Jesus. Quero também trazer algumas dicas de leitura de materiais que eu utilizei, que você pode estudar a respeito de todos esses assuntos que trabalhamos hoje aqui sobre a perspectiva de Atos e Lucas nesse modelo de interpretação pentecostal. Gente boa, eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura. A primeira dica de leitura é o texto do pastor Douglas Batista, que está muito bom, pode ajudar você a crescer em Jesus, estudando sobre esses assuntos que trabalhamos aqui. Também quero apresentar para você o texto Hermenêutica Pentecostal, o Espírito, a Escritura e Teologia. Esse material muito bom para você que quer compreender qual é a nossa perspectiva e a nossa hermenêutica pentecostal. Você também precisa estudar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Também como dica de leitura, quero apresentar, citei ele na aula, No Poder do Espírito, do William Robert Menzies. Vai te dar uma perspectiva muito legal sobre o Evangelho de Lucas e Atos. Muito bom esse material aqui para você que quer crescer em Cristo, conhecendo a nossa doutrina pentecostal. Também quero apresentar o Espírito e a Palavra do Gutierrez Cerqueira, da editora CPAD. Esse material pode te ajudar muito também. Outro texto, a Autoridade Bíblica e a Experiência no Espírito. Esse material muito bom, pode te ajudar a crescer em Jesus. E outro material que eu quero indicar para vocês é a Matriz Pentecostal Brasileira, do Gideon de Alencar. Todos esses materiais você pode encontrar aí na internet. Gente, que Deus abençoe você. Nós te aguardamos por aqui na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre as epístolas que instruem e formam os cristãos. Que Deus te abençoe. Vamos estudar muito na aula que vem sobre as epístolas, tá? Muito legal o nosso material. Que Deus te abençoe e te aguarde na próxima aula, se Deus quiser. Já estamos trabalhando aí para o segundo trimestre, tem coisa boa chegando. Que Deus te abençoe e até lá, em Cristo Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.